capítulo 5, versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se os irmãos puderem, queria que abrissem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, quando Paulo diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém e amém. Queridos irmãos, respeitando a temática que Deus deu aos irmãos, a temática pela qual os irmãos vêm orando, eu tenho acompanhado nas redes sociais o esforço dos irmãos. Quero parabenizar ao pastor dessa igreja, a liderança, a regência, todos os jovens e adolescentes que se esmeraram de uma forma extraordinária, dedicando-se aqui de fato e de verdade ao tema, colocando orações, fazendo trabalhos de evangelizações, enfim, os irmãos estão de parabéns. E respeitando o tema dos irmãos, eu quero falar sobre desperta, tu que dormes. Esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Eu quero começar, à guisa de introdução, dizendo que na Bíblia muitas pessoas acabaram dormindo. Por exemplo, em primeiro lugar, quando nós olhamos para as páginas sagradas, nós vemos que algumas pessoas nas escrituras sagradas dormiram porque estavam confiando em Deus e então puderam descansar nos soberanos cuidados de Deus. Eu leio para os irmãos o Salmo 4, o verso 8, que diz assim: o Davi, proclamando uma confiança em Deus, ele diz: em paz eu me deitarei e em paz eu dormirei, porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então o Davi, ele faz parte de um grupo de pessoas na Bíblia que dormem, mas dormem porque descansam em Deus, dormem porque confiam em Deus, dormem porque colocam em Deus a vida, o destino, a história, e sabem que Deus vai cuidar tanto delas quanto de suas famílias e da vida em todos os meandros e em todos os detalhes. O apóstolo São Pedro, também em Atos capítulo 12, versículo 6, ele, mesmo estando preso, dormiu, e ele dormiu em paz. E por que ele dormiu? Porque ele sabia que Deus estava cuidando dele, Deus estava cuidando da igreja, e Deus certamente iria lhe enviar um livramento, como de certo o enviou. E aí em Atos 12, versículo 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado por duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro também, junto com Davi, Pedro faz parte daquele grupo de pessoas na Bíblia que dormem, mas dormem porque confiam em Deus. Dormem porque colocam a vida na mão de Deus. Dormem porque sabem que nada foge do domínio de Deus, do controle de Deus, e que tudo o que sucede, seja bom ou seja ruim, em última instância, em última análise, cumpre um desígnio, um propósito e uma vontade soberana de Deus. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que dormiram porque confiaram em Deus.
Deus quer que você durma esta noite. Deus não quer que você desperte ansioso, apavorado. Deus não quer que você precise de ansiolítico, de antidepressivo, de anti-estresse para dormir. Deus quer que a confiança nele te faça repousar tranquilamente. Talvez você entrou aqui esta noite e você não tem dormido, dada as suas preocupações, as muitas contingências, aos muitos conflitos, as circunstâncias adversas têm lhe tomado a atenção e tem gerado uma apreensão e uma inquietação na tua alma, mas eu quero dizer que Deus deseja que nesse sentido você volte a dormir e saiba que enquanto você descansa, há um Deus nos céus que trabalha nas vigílias da noite. Deus vai cuidar de você. Agora, na Bíblia também existem algumas pessoas que dormiram não no aspecto de confiar em Deus e ficaram em paz, mas há um segundo tipo, uma segunda classe, uma segunda gama de pessoas na Bíblia que dormem. São aquelas pessoas que dormem porque estão estafadas, estão cansadas, estão exauridas, estão superadas. Pessoas que dormem fisicamente, pessoas que precisam descansar. E a Bíblia registra essas pessoas dormindo no aspecto orgânico, no aspecto biológico, no aspecto fisiológico. Deus também deseja que nós durmamos nesse aspecto. É bom que você durma. Aliás, quando o querido Ian passou o tema para mim, eu fui, como eu sempre faço, pesquisar a respeito do que é sono e do que é dormir. Você sabia que no Antigo Testamento existem algumas palavras para referir-se a sono e também a dormir no texto hebraico da Taná judaica? Por exemplo, no Antigo Testamento, o hebraico vai usar para dormir e para sono uma palavra que é a palavra Iashem, com Y e SH, Iashem. E essa expressão Iashem, que aparece no Antigo Testamento, em algumas situações que as pessoas dormem fisicamente, essa palavra quer dizer dormir, estar adormecido e repousar no aspecto orgânico, físico, biológico, no sentido de recobrar e reconstituir as vitalidades e as forças físicas. Existe também no hebraico do Antigo Testamento, tanto presente na Torá, que é a primeira parte do Antigo Testamento, como presente na Taná completa, que é todo o Antigo Testamento, existe uma outra expressão para dormir em hebraico, é a expressão tadermá. E essa expressão tadermá é uma expressão que quer dizer um sono, mas não é um mero sono, é um sono profundo, é um sono pesado, é praticamente aquele sono induzido por uma estafa, induzido por uma extenuação. Sabe quando você trabalha o dia todo, quando você vive um dia agitado, aí você chega em sua casa, toma um belo banho, coloca o seu pijama, coloca o seu gorrinho de dormir e coloca a sua pantufa e vai para a sua cama, pega o seu edredom, liga o ar-condicionado no 16 e aí você cobre a sua orelha, porque se você cobrir a orelha, não sei se você já fez esse teste, mas você vai dormir muito melhor, e aí você dorme esse sono pesado e você nem vê a noite passar, as horas seguirem. Esse sono é traduzido no hebraico do Antigo Testamento como tadermá. E é interessante que dormir nesse aspecto quer dizer repousar, quer dizer descansar,
quer dizer adormecer, quer dizer dormitar, quer dizer tosquenejar, quer dizer cochilar, quer dizer deitar, quer dizer entregar-se ao sono, cair no sono. Eu gosto dessa daqui, pestanejar. Você já viu os irmãos pestanejando por aí? De vez em quando ele dá aquela pestanejada, né? Isso é dormir. Ou aquela famosa pescada. Já viu as pessoas dando aquela pescada assim, né? É por causa do sono. Quando nós paramos para pensar um pouquinho no sono, nesse aspecto, e no dormir, nesse aspecto orgânico e natural, nós temos uma definição muito interessante, que é: dormir é um estado natural de repouso do corpo e da mente. Quando você dorme, o seu corpo repousa e a sua mente também se restabelece, se rejuvenesce, se restaura e se renova. Dormir é você diminuir as atividades conscientes, é você relaxar os músculos, é você reduzir as respostas aos estímulos externos e você apagar e poder então recompor e recobrar as suas forças. Eu estava vendo que, segundo a medicina, dormir ou ter sono é um processo biológico essencial. Para quê? Para o funcionamento do organismo. Quem não dorme não tem a restauração do corpo, não reconsolida a memória, não regula os hormônios, não fortalece o sistema imunológico e não recupera a energia física e mental. Mas quem dorme bem, quem tem uma boa noite de sono, quem descansa bem, consegue ter o corpo restaurado, consolidar a sua memória, regular os seus hormônios, fortalecer o sistema imunológico e também recuperar a energia física e mental. A Organização Mundial da Saúde, ela dá uma recomendação sobre a quantidade de horas que uma pessoa deve dormir para que ela tenha uma boa saúde. Qual é a quantidade de horas que a pessoa deve dormir? Os adolescentes e as crianças devem dormir mais ou menos de 8 até 10 horas. É por isso que os adolescentes dormem bem. E tá certo, tem que deixar dormir mesmo. Quando você vê aquele urso polar hibernando debaixo do edredom, não estranhe. Aquilo ali tem a ver com a estação, tem a ver com a etariedade, tem a ver com o tempo de vida dele. E a Organização Mundial da Saúde diz: deixe os adolescentes dormirem. Amanhã não vai ter escola dominical. Eu não sei se vai ter alguma atividade aqui de manhã, mas se não tiver, durmam até 10 horas, porque vocês têm tido dias estafantes e extenuantes aqui. Deus quer que vocês durmam mesmo, descansem mesmo. A Organização Mundial da Saúde, ela diz também que é bom que os jovens com 18 anos até 25, 30 anos, consigam dormir para ficar bem, no mínimo de 7 a 9 horas por dia. Nem sempre os jovens conseguem, mas se conseguir, esse jovem vai dormir até sonhar. Eu coloquei aqui que vai dormir até babar. Cuidado, que nem todo mundo baba quando dorme, mas tem uns babões por aí que não é brincadeira não. Não é verdade? Você sabia que existem níveis diferentes de sono? Quando nós estudamos o sono, nós vemos que existem pelo menos 2 grandes níveis de sono. O primeiro nível é quando você tem o sono leve, é o chamado sono REM não profundo. Esse sono é um sono bem leve, é aquele sono em que você é fácil de despertar, em que o corpo vai desacelerando aos poucos e que você tem uma frequência cardíaca diminuindo lentamente. Mas aí, se você superar essa fase desse sono REM não profundo, se você cumprir essas etapas, você entra no sono REM profundo. E aí é muito difícil de acordar.
Quando você entra nesse sono, você parece que morreu, você saiu dessa terra e foi para o céu, mas na verdade você só está dormindo mesmo, e faz parte isso daí. É como alguém diz assim: dorme como uma pedra, não é verdade? Ele está paralisado, inamovível, ele está íntuito, ele está imexível e irretocável como uma pedra. Isso é o sono REM, e é muito bom. Por quê? Porque nesse sono REM nós temos uma recuperação física profunda, nós temos sonhos intensos, nós temos uma alta atividade cerebral, onde a memória é restaurada, e nós temos ainda um momento de aprendizado muito grande. Por isso eu quero dizer que nesse aspecto Deus também quer que durmamos. Deus quer que você durma em paz, que você controle a sua agenda, que você administre o seu tempo e que você dedique algumas horas da sua noite para dormir de forma tranquila. E aí você diz assim: pastor, mas e as preocupações e as inquietações? Fique tranquilo, durma em paz, porque Deus vai cuidar de você. A boa mão de Deus estará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu elenquei aqui, e sei que esses jovens, esses irmãos aqui são biblicistas, gostam de manusear as escrituras, e eu elenquei aqui algumas pessoas que dormiram de fato fisicamente na Bíblia. O Adão, por exemplo, ele dormiu fisicamente. Por exemplo, em Gênesis 2:21 diz: então o Senhor Deus fez cair um profundo e pesado sono sobre Adão, e este dormiu. Mas quando ele acordou, ele estava abençoado, estava ali a Eva dada de presente por Deus para ele. Adão dorme no aspecto orgânico, no aspecto físico. Em Gênesis capítulo 15, versículo 12, nós temos o Abraão. O Abraão, ele dorme no aspecto físico mesmo. E Deus vai estabelecer, enquanto Abraão está dormindo, Deus vai estabelecer uma aliança com ele. Vejam o que diz ali, Gênesis 15, 12. Diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e ele adormeceu. E eis que houve um grande espanto e uma grande escuridão que caíram sobre ele. Aqui, o Abraão, ele dorme mesmo, ele dorme literalmente, ele dorme no aspecto físico. A Bíblia ainda vai falar de outros que dormiram, Saul e os seus soldados. Vejam os irmãos, eu sei que os irmãos gostam da Bíblia, eu sei que os irmãos amam as Escrituras e percebem esses detalhes. O Lutero diz que a Bíblia, ela não tem monotonia, a Bíblia, ela é encantadora. O Lutero diz que cada flor na Bíblia é uma campina inteira. E quando a gente lê 1 Samuel 26, 12, diz que o Saul e os seus homens dormiram profundamente, e quando eles estavam dormindo, eles ficaram vulneráveis. Vejam o texto de 1 Samuel 26, 12, diz assim: tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e se foram, e ninguém houve que o visse, nem que notasse Davi, nem que o que despertasse. Por quê? Olha o texto: porque todos dormiram, tanto Saul quanto seus homens, pois havia caído sobre eles um profundo sono, um sono do Senhor. Eu acho interessante isso daqui, porque o Saul e os seus homens dormiram fisicamente por causa de um sono que Deus lhes deu. Ainda em Juízes 4, versículo 21, fala de um homem, general do exército cananeu, chamado Sísera. Esse homem, ele lutou uma guerra sangrenta, uma batalha campal marcante, e depois dele ter vencido, ou melhor, dos homens dele terem sido vencidos pelo exército de Israel, o Sísera saiu correndo, e ele desceu o Monte Tabor, e ele correu a planície do Monte Tabor, e chegou nas tendas dos queneus, e ele procurou uma tenda lá, a tenda de Jael, e a Bíblia diz que ele então dormiu na tenda de Éber e de Jael. Olha o que diz Juízes 4:21. Então Jael
mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e veio sobre Císera mansamente, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que entrou na terra, e ele estava em profundo sono, porque ele estava cansado. Assim ele morreu. Císera, ele morre dormindo. Eu tenho um pastor amigo que anda comigo, pastor Rael Firme, ele tem 92 anos. Ele é cantor, e ele diz para mim: Henrique, ele sempre anda comigo lá em São Paulo, ele diz: Henrique, sabe como é que eu tenho vontade de morrer, Henrique? Eu digo: olha, a melhor forma de morrer, pastor Rael, é deitar lá em casa e morrer ali em paz. Quando a família acordar no outro dia, só libera o seu corpo, tá tudo certo. Aí ele diz: conversa, eu tenho vontade de morrer quando eu estiver cantando assim, num congressão, e que eu levantar meu agudo, meu coração entre numa ritmia terrível, eu tenho um infarto fulminante, e eu caio no púlpito. Eu falei: nossa, Rael, não faz isso não, pelo amor de Deus, porque se você morrer um dia no púlpito cantando, num congresso, você vai me comprometer, meu amigo, não faça isso. Aí ele diz: bom, então não me leva mais nas igrejas não, porque Deus já falou comigo. Eu falei: eu vou levar o senhor não. Então, mas o jeito de morrer aqui do Císera, ele morre enquanto dorme, é claro, por um ato de Jael, mulher de Éber, os queneus, ele vai morrer ali. Ok, em Marcos capítulo 8, ou melhor, capítulo 4, versículo 38, o próprio Senhor Jesus dormiu. Vejam só, os irmãos aqui estão falando que é para despertar, mas Jesus dormiu. Como pode, né? É porque Jesus dormiu no aspecto, no sentido físico, e nesse sentido todos nós devemos dormir. Olha o que diz Marcos 4:38: e estava Jesus na popa dormindo. E Jesus era tão delicado, irmãos. Jesus tinha uma almofada particular, e então os discípulos despertaram-no dizendo: mestre, não te dá, não, o senhor não se preocupa que nós vamos perecer? É interessante esse texto aqui, porque Jesus tinha um sono pesado, viu? Vou falar para você, Jesus dormia igual alguns jovens assim, igual alguns adolescentes, igual alguns de nós. Jesus dormia pesado, estava no meio de uma tempestade e Jesus, o nosso Senhor, dormiu. Mas também a Bíblia vai falar dos discípulos. Os discípulos dormiram, vejam só, Mateus capítulo 26, versículos 40 e 41, mostra Jesus despertando os discípulos quando eles estão dormindo lá no Monte das Oliveiras, no horto particular, lá no Getsêmani, na prensa de azeite. O texto diz assim, Mateus 26, 40 e 41, e voltando-se para os seus discípulos, Jesus achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, queridos, a Bíblia mostra pessoas dormindo. Ela mostra pessoas que dormem porque confiam em Deus e descansam em Deus. E ela mostra também pessoas que dormem fisicamente por causa da estafa, por causa do cansaço. E nesse aspecto, todos nós estamos liberados para dormir. E não só liberados, mas somos estimulados a dormir. Se as preocupações vierem tirar o seu sono, ore a Deus, joga isso aos pés de Cristo e durma em paz. E se você, depois de um dia estafado, tiver tempo, espaço na sua agenda, durma tranquilo, restabeleça a sua vitalidade, porque disso depende a sua energia, a sua vitalidade, a sua saúde física, mental e emocional também. Porém, e aqui eu vou partindo para a última parte daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos, a Bíblia vai mostrar um terceiro grupo de pessoas que dormem. E esse terceiro grupo aqui são pessoas que dormiram no aspecto espiritual. As pessoas que dormiram porque confiaram em Deus, Deus aprova. As pessoas que dormiram por causa da estafa, das limitações fisiológicas, Deus aprova.
Agora, a palavra de Deus suscita-nos a percepção e a sensibilidade para que vigiemos quanto a um tipo de sonolência, a um tipo de descanso que às vezes a nossa alma, a um tipo de hibernação que o nosso espírito às vezes entra, que é quando nós dormimos, como estas pessoas dormiram no aspecto espiritual. Quando nós lemos o Novo Testamento, no grego, a palavra para sono e para dormir é a palavra kateudo. E a palavra kateudo, no Novo Testamento, ela significa dormir, ela significa desligar-se, ela significa se tornar indiferente. E é esta palavra, kateudo, que aparece em Efésios 5,14. Quando Paulo diz, desperta tu que dormes, ele está dizendo não apenas do descanso no sentido de confiarmos em Deus, do descanso e da dormida, não apenas no sentido de dormirmos fisiologicamente. Paulo está falando aqui de um outro tipo de sono, de um outro tipo de desligamento, de um outro tipo de descanso, que é quando nós morremos espiritualmente. Por quê? Porque dormir no aspecto do descanso diante de Deus é uma bênção. Dormir fisicamente é uma bênção. Mas quando você dorme espiritualmente, você coloca a sua alma em perigo terrível. Dormir espiritualmente pode ser associado a diversas coisas. Eu elenquei aqui o que significa dormir espiritualmente. Dormir espiritualmente significa perder a capacidade de reagir quando Deus confronta a nossa vida. Dormir espiritualmente significa se acostumar com um ambiente espiritual seco, que não percebe mais a presença de Deus e a glória de Deus. Dormir espiritualmente significa passar a justificar aquilo que o Espírito Santo de Deus confronta como algo errado que deve ser evitado. Dormir espiritualmente significa deixar de lutar as batalhas espirituais que antes enfrentávamos com firmeza. Dormir espiritualmente significa viver uma fé automática, viver uma fé sem consciência, uma fé plástica, uma fé meramente solene, uma fé meramente religiosa e uma fé meramente formal. Deus não quer que nós performemos no Evangelho. Deus quer que em cada coisa que façamos tenhamos consciência, tenhamos sentimento e inteireza de ser. Dormir espiritualmente quer dizer já não discernir mais as intenções e as ações do Espírito Santo na nossa vida. Dormir espiritualmente quer dizer se tornar insensível aos alertas de Deus e às correções que vêm da palavra de Deus e da liderança. Dormir espiritualmente significa preferir sermões que movimentam as igrejas, que mexem com o povo, que faz o povo saltar, mas que geram apenas fogo de palha. Queridos irmãos, quem dorme espiritualmente se envolve com esses teatros que não, no final das contas não geram mudança de vida, mas quem está de fato e de verdade despertado espiritualmente suporta a palavra, e conforme vai recebendo a palavra, vai se alimentando da palavra e vai deixando a palavra promover as mudanças que só ela pode promover, que só ela pode promover. Dormir espiritualmente quer dizer perder a urgência espiritual e viver como se houvesse sempre tempo. Dormir espiritualmente quer dizer não se autoexaminar, não se autoperscrutar, não se auto-inquirir à luz da palavra de Deus. Você já não se filtra mais, você já não se mede mais, você já não se avalia mais, você já não se sopesa mais à luz da palavra de Deus, a balança justa. Isso é dormir espiritualmente.
Dormir espiritualmente quer dizer distanciar-se de pessoas que vivem com intensidade espiritual para se apegar com aquelas pessoas que são volúveis, voláteis, que vivem numa gangorra espiritual. Uma forma de você diagnosticar se você está dormindo ou não espiritualmente é qual é o grupo mais íntimo com o qual você se comunica. Se você se comunica com jovens que são tochas de Deus de fato e de verdade, saiba, você está vivo espiritualmente, está acordado espiritualmente. Mas se o seu rol mais íntimo, já que dizem que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais andamos, então, se você tem no seu rol só gente involúvel, só gente que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com o Evangelho, isso pode ser um sintoma de dormir espiritualmente. Dormir espiritualmente quer dizer romper. Aliás, dormir espiritualmente quer dizer normalizar ciclos de quedas, sem um verdadeiro arrependimento. É aquilo que o Spurgeon dizia, que são os pecados com os quais nos acostumamos. E aí você vai se acostumando com aqueles pecados, e aqueles pecados vão fazendo parte da sua vida, e de repente você se vê acostumado com aquele ciclo de pecado e um certo remorso, mas não gera arrependimento genuíno, porque arrepender-se de fato e de verdade, isso vale para todos nós, é metanoia. E metanoia é o quê? Metanoia é uma mudança de mente, metanoia é uma mudança de coração, e metanoia é uma mudança de postura. Quem se arrependeu de verdade tem a mente transformada, o coração transformado e a conduta transformada para a glória do Senhor. Dormir espiritualmente quer dizer perder a capacidade de romper espiritualmente em momentos decisivos. Tem pessoas que nos momentos mais acachapantes da vida, nos momentos mais delicados e mais difíceis da vida, essa pessoa também se apequena, como se ela não tivesse esperança, como se ela não tivesse fé. Ela está numa sonolência espiritual, porque o crente que está acordado, mesmo quando há um entrincheiramento, mesmo quando as forças acossam esse crente, pressionam esse crente, ele não fica calado no meio das pressões, ele se levanta e diz: há um Deus dos céus, há um Deus dos céus. Pode reverter essa situação aqui. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua mão por gentileza. Deus, aleluia, vai usar esses dias de congresso aqui para dar a você graça e autoridade para você levantar a sua voz. Para você levantar a sua voz. Para você levantar a sua voz. A voz profética. A voz profética. Em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Dormir espiritualmente quer dizer participar das atividades espirituais, mas sem um movimento interior real. É vir para a igreja para inglês ver, é vir para cumprir protocolo, é vir para ficar bem com a liderança. Queridos irmãos, o Senhor nos conclama nesse último dia, nesses últimos tempos, a romper com toda mera formalidade e religiosidade e estarmos aqui com o coração quebrantado, com a alma, aleluia, inclinada diante do Senhor, em humilhação, com o coração, com a mente, com a alma. Deus quer você aqui por completo. Ele não quer você aqui mexendo no celular. Ele não quer aqui você se preocupando como é que vai ser o resultado do Brasileirão esse final de semana. Ele não quer aqui você preocupado com outras coisas. Não! Você está vivo, está despertado quando você está aqui de verdade. Quem está aqui de verdade? Quem veio mesmo? Aleluia, levante a sua mão por gentileza. Quem veio mesmo? Levante a tua face. Levante a tua voz. Abra a sua boca. Dormir espiritualmente quer dizer ficar criando desculpas constantes para não crescer espiritualmente. Deus não nos chamou para sermos eternos meninos.
O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, nas suas cartas, ele diz: olha, vocês já deviam ser mestres. O escritor aos Hebreus diz assim: vocês ainda estão nos rudimentos da fé. E Pedro diz: vocês estão há tantos anos na igreja e vocês ainda precisam beber o leitinho da fé. Pelo amor de Deus, sai do Nesquik espiritual, sai do Neston espiritual, sai da cremogema espiritual, vem para a comida sólida. Deus quer revelar coisa grande. Levante a mão, por gentileza. Deus quer revelar coisa grande. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer desenvolver. Deus tem coisa grande a fazer com você. Deus tem projetos, aleluias, a realizar através da sua vida. Através da sua vida. Lamachurabai, Uracandarabai. Pega na mão desse bonito irmão que está aí do seu lado, se você puder. Você pode olhar no olho dele ou dela. Existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não é falso, você não deve e não vai pedir dinheiro emprestado. Agora preste atenção: se essa pessoa não olhar no seu olho, ela vai pedir algum para passar até depois da Páscoa. Ele vai dizer: é para garantir o chocolate lá de casa. Você dá uma olhada para ele, fala para ele: olha para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fala para o seu irmão: você não é um pigmeu de Deus, não. Diga: você não é um pigmeu de Deus, não. Diga: você é um gigante de Deus. Você é uma referência. Você é um luzeiro. Você é uma cidade edificada sobre as montanhas. Deus tem coisas grandes a fazer através da sua vida. Quem quer? Quem quer? Levante a mão. Glória, oh glória, eu estou sentindo aqui. Deus tem coisas grandes a fazer na vida desses adolescentes. Aleluia. Deus tem coisas grandes a fazer na vida desses jovens. Você às vezes olha esse jovem aí e você acha que ele vai ficar a vida inteira aqui. Não, senhores, eu estou vendo profissões extraordinárias dadas por Deus aqui. Eu estou vendo graduações extraordinárias dadas por Deus aqui. Eu estou vendo pós-graduações, mestrados, doutorados. Eu estou vendo aqui jovens se desenvolvendo, trainee, júnior, pleno, sênior, master, CEO, dono. É Deus fazendo crescer. Deus vai te levar ao crescimento. Deus não te chamou para ser o eterno pigmeu. Não, senhores, nós somos gigantes de Deus. 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 Dormir espiritualmente quer dizer adiar decisões espirituais importantes. Você sabe o que você precisa decidir, e a hora é agora. O momento é este. Tem uma frase muito interessante de um rabino judeu que ele diz assim: se eu não for por mim, quem irá? E se não for agora, quando será? As decisões importantes você precisa tomar hoje. As decisões importantes você precisa tomar hoje. É agora, é aqui. Você não pode ficar postergando. Você não pode ficar adiando. Você não pode ficar protelando. Deus tem coisa grande a fazer na sua vida. Deus tem coisa extraordinária a fazer na sua vida. Fala para o seu irmão: para de adiar as coisas de Deus com você. Aleluia, para de adiar. Ele quer fazer aqui, Ele quer fazer agora. Aí você diz assim: não, quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 40 anos. Não, senhores, Deus quer começar, é agora. Deus quer começar, é nesse tempo. Aleluia, Deus quer começar agora. Dormir espiritualmente, viver nessa sonolência, quer dizer evitar ambientes onde você é confrontado espiritualmente. Viver nessa sonolência e dormindo espiritualmente quer dizer se tornar mero espectador ao invés de participante da vida da igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os jovens, os irmãos e as irmãs. Deus nos chamou para nos tornarmos funcionais no reino de Deus.
Você não pode ser um espectador e ver a história da igreja desenvolvendo, pessoas desenvolvendo, e você diz assim: Deus está fazendo, está tudo bem. Não! O Senhor te chama para participar disso. Não fica distante não. Aleluia. Não se excuse, não se exclua disso. Inclua-se, integre, e você vai ver que Deus vai fazer também por você. Oh glória, 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 oh glória. Deus está falando conosco aqui. Talvez você anda distante, talvez você tenha vindo só mais para cumprir as agendas, mas o Senhor diz: se envolve de verdade, coloca o coração nisso, coloca a alma nisso, coloca os sentimentos nisso, envolve-se mesmo. E você diz assim: será que eu vou perder a minha vida, pastor? De jeito nenhum. Você vai ganhar a sua vida, você vai ganhar a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Oh glória. Dormir espiritualmente quer dizer também manter uma vida de rotina cheia, uma rotina cheia, mas uma espiritualidade vazia. Tem gente que está na correria. Tem gente que está na correria. Que correria? Está na correria. E a correria? Impede de vir para a igreja, impede de cultuar, impede de ensaiar, impede de ler a palavra, impede de ter paciência para escutar as escrituras. E por quê? Porque eu estou numa correria, mas nada compensa mais do que a carreira da fé. Nada é tão valioso quanto essa milícia na qual estamos militando, que é servir ao Senhor. E todas as horas que você passa no serviço do Senhor e a serviço do reino de Deus, todas as horas serão muito bem recompensadas. Eu gosto do Richard Baxter, um puritano inglês, quando Richard Baxter diz: fique tranquilo, gaste toda a sua vida na obra de Deus, porque quando você chegar no céu, a menor brisa das mansões celestiais, quando passar o frescor da primeira brisa das mansões celestiais, a menor brisa extirpará todas as suas angústias e dirá para você: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Fala para esse irmão: vai valer a pena. Fala para ele: vai valer a pena. Cada noite eu vi, aleluia, os irmãos orando aqui de madrugada. Aleluia, Deus vai honrar vocês. Deus vai honrar vocês na vida desses adolescentes. Eu lá liderei jovens e liderei adolescentes, e eu sei muito bem como é difícil liderar jovens e adolescentes. Dá muito trabalho, exige muita dedicação, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. Deus não vai deixar vocês verem esses adolescentes se perderem. Deus vai permitir e promover esses adolescentes a posições extraordinárias. Aleluia. Fala para o seu irmão: vai valer a pena. Vai valer a pena cada dedicação, cada hora, cada minuto, cada tempo, cada abnegação que você teve na sua vida para dedicar-se ao Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena e vai valer a pena. Dormir espiritualmente significa ser resistente a mudanças que o Senhor exige. Dormir espiritualmente significa não estabelecer como prioridade na vida as coisas espirituais. Dormir espiritualmente quer dizer ocupar-se com muitas coisas, mas negligenciar o essencial. Dormir espiritualmente quer dizer constância, ou seja, perde a constância e vive momentos espirituais isolados. Deus não quer que você tenha picos de espiritualidade, de renovação, porque quem vive em picos de renovação e de espiritualidade não tem uma vida perena, não tem uma vida equânime, não tem uma vida justa, não tem uma vida perseverante, não tem uma vida contínua. Aleluia! Talvez você não tenha grandes clímax, talvez você não tenha grandes êxtases, mas não importa se você nunca subir no cume do monte, no cimo do monte, lá no topo do monte, não importa. O importante é você estar no monte e ver a glória de Deus descer, o monte fumegar, e a renovação de Deus acontecer para você. Aleluia!
Fala para esse irmão, menos gangorra espiritual. Oh, glória. Fala para ele, mais estabilidade, mais dia a dia, mais rotina. É todo dia dando glória, é todo dia saltando como pipoca, é todo dia abrindo a boca e adorando ao Senhor, é todo dia recebendo renovação, é todo dia buscando a Deus. Dormir espiritualmente quer dizer se afastar gradualmente, sem perceber o quanto já se distanciou. E por fim, dormir espiritualmente é já não mais perceber Deus quando Deus está tratando com áreas específicas da vida. Deus, Ele te conduz pelos caminhos dele, Deus te conduz pelos traçados dele, Deus te conduz pelas sendas dele, e nestas sendas, nesses traçados, nessas rotas, nessas direções, Deus vai usando circunstâncias para trabalhar de forma específica na nossa vida. Deus quer que você perceba isso, que Deus vai tratar com áreas específicas da sua vida. Qual é o conselho de Deus para nós quanto ao dormir no aspecto de descansar em Deus? Qual é o conselho de Deus? Durma. Qual é o conselho de Deus para nós no aspecto de dormirmos fisicamente? Qual é o conselho de Deus? Durma. E qual é o conselho de Deus no aspecto de estarmos dormindo no sentido espiritual? O conselho é Paulo, dizendo, pelo que diz, desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes, pois já vem a tua luz e a glória de Cristo vai resplandecendo sobre você. Pega na mão desse irmão e vamos terminar. Olha para ele aí, em nome de Jesus. Diga para ele assim: durma, até babar, sabendo que Deus vai cuidar de você. Diga, durma, até ter pesadelo, para refazer-se fisicamente. Mas desperte do sono espiritual, porque Deus tem coisa grande a fazer na sua vida.